O vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a parte norte da Tailândia, onde para mim de fato estão as coisas mais encantadoras, mais a ver com a natureza, a Tailândia raiz, nas cidades de Chiang Mai e Shanghai. Para quem não viu, fizemos uma série no nosso canal de 4 vídeos. Esse é o quarto. Então é um país que a gente não precisa ter dúvida. A Tailândia está assim, ela está apta para receber o turista, está muito interessante, tudo de primeira. É aí, é um destino incrível. E assiste lá, vou deixar em algum lugar aqui ou desse lado, não sei, a sugestão dos outros vídeos. Então, para quem tiver interesse na Tailândia, assiste os 4. 90% do que você precisa saber estão nesses vídeos. No meu caso, eu cheguei por Bangkok, fui para as praias, das praias eu saí, fui para o Vietnã, Camboja, Laos, e só depois eu retornei. Quando eu retorno, eu já retorno lá pelo norte, então eu desço no aeroporto de Chiang Mai. O que temos para fazer em Chiang Mai? Chiang Mai já é uma cidade menor que Bangkok, mas porém grande, e você vai aí aproveitar a culinária, as comidas. Foi lá também que eu assisti às lutas de Muay Thai, num ginásio, foi em Chiang Mai, não foi em Bangkok, mas em Bangkok temos lutas excelentes e profissionais, faz parte da cultura, da tradição. Se você ainda não viu nada, tem um vídeo meu lá dando um panorama geral da Tailândia que eu falo disso. Então em Chiang Mai, eu também fui conhecer um templo, que é um templo de extrema importância na Tailândia. É um templo onde o rei se reúne com as lideranças budistas. Então os principais monges da Tailândia se reúnem numa cerimônia com ele nesse templo, que eu não lembro o nome. É um templo que tem uma escadaria gigante, se eu não me engano 306 degraus, e dragões acompanhando essa subida da escada. É um templo onde, segundo a lenda, segundo a história, foi encontrado um pedaço do osso de Buda, e o rei da época colocou num elefante branco e soltou esse elefante. E onde esse elefante parasse com o osso, ou parte desse osso, ali seria construído um templo. E, segundo a lenda, esse elefante foi para essas montanhas, em Chiang Mai, e nessa montanha o elefante morreu. Então ali foi construído esse templo. Eu vou deixar imagens do templo aí para vocês. Então, Chiang Mai, a visita ao templo. E de Chiang Mai, você vai gastar aí umas 2 horas até chegar em Shanghai. Você está bem no norte da Tailândia, lá na divisa com Myanmar e com Laos. E é lá que você vai encontrar o Templo Branco. É um templo que tem ingresso, não me lembro o valor. E é um complexo de templos, então dá para você passear, tem um museu lá bastante interessante. E a simbologia do Templo Branco é que a entrada dele tem imagens que mostram o sofrimento da humanidade. Eu vou deixar imagens aí no vídeo. E você vai vendo mãos, rostos de sofrimento, e aí atravessa uma ponte, é uma simbologia, e você vai para a parte de dentro do templo. É um templo muito bonito, ele é todo branco mesmo, brilha, dependendo do clima, do sol, ele já dá outra impressão, outra imagem. Lá dentro do templo tem a trajetória de Buda, como a maioria dos templos budistas, mas em uma parede é reservada umas imagens que mostram a simbologia do materialismo atual da humanidade, como a humanidade está se comportando em relação a isso. Então a gente vê imagens dentro do templo numa parede que o artista retratou, de torres gêmeas, Bin Laden, Pikachu, super-heróis, Harry Potter, o Hulk, Spectroman não, Superman. Então tem um monte de imagem assim que vai confundindo sua cabeça, te leva à reflexão, vinculado à Disney. E é interessante, você não pode usar a câmera, não pode tirar fotos, não pode filmar. Então é uma imagem que você vai guardar na lembrança. Não sei se pesquisando na internet você encontra alguma coisa referente a essas imagens, mas vale a pena tentar. Outra dica de Shanghai.
Em Xangai nós temos o Templo Azul. Na minha opinião, o Blue Temple é o templo mais bonito que eu visitei na Tailândia. Ele retrata também toda a vida de Buda, o sofrimento de Buda, ele criança, a forma da consciência. São imagens muito bonitas, retratadas. O templo é todo azul dentro, o Buda é azul. Foi o templo que mais me encantou. Eu digo assim, percepção de energia, sabe? De arrepiar, de se sentir bem, muito bem no lugar, como se fosse uma viagem no tempo. Foi esse templo que me proporcionou isso. O Templo Azul é gratuito, você não paga para entrar. No Templo Azul você vai ficar aí umas 2 horas. Quem é muito apressado faz em 1 hora, mas eu já gosto de olhar, sentir o local, sabe? Você não vai voltar tão cedo ali. Então eu gosto de apreciar bastante. E na terceira dica, que é próximo, você vai para a Vila das Mulheres Girafa. Como é a Vila das Mulheres Girafa? As mulheres girafa são mulheres que elas fugiram do Mianmar. Elas são do Mianmar. E por questão política, por questão de governo, elas foram perseguidas, elas saem, ficam num local intermediário na Tailândia, lá na divisa no norte, que é essa vila. Tem algumas características e pelo Instagram eu combinei que eu vou fazer um vídeo sobre as mulheres girafa, foi feita uma enquete, as pessoas pediram para que esse vídeo seja feito, então eu vou fazer. Por quê? Porque existe uma certa polêmica. Algumas pessoas consideram essa visita como abusiva, ou como tratar aquelas pessoas como se fosse um zoológico humano, onde as pessoas vão tirar foto e vão embora. Eu fui, eu visitei, eu tive essa curiosidade. Eu não vejo dessa forma, é claro que cada um pensa e se comporta de um jeito ali dentro. Eu fui para interagir da minha forma, para sentir, fiquei lá um tempão, acabei trazendo lembrancinhas para o Brasil das mulheres girafa, artesanato delas, brinquei com crianças que estavam lá. Então a análise é de cada um. Eu não vejo dessa forma, como um zoológico humano. Infelizmente é a situação delas na atualidade, é a forma que é retratado, é a forma como a Tailândia pôde acolhê-las, mas nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Eu considero uma imersão cultural bastante interessante e que vale a pena. E a nossa quinta dica vai para a visita aos santuários dos elefantes. E aí eu considero ela a parte principal, assim, que eu mencionei no começo, que eu ia dar uma dica bastante importante, como é visto o seu contato com os animais? Como isso acontece? Por exemplo, muitas pessoas, principalmente para os países da Ásia, que envolve muita atração com animal, animais são sedados, animais passam por violências no adestramento. Isso acontece, macaco, elefante, crocodilo, tigre, serpentes, acontece de fato, mas em relação aos santuários dos elefantes, como acontece nesse santuário que eu visitei, são elefantes que são recolhidos, que essa entidade recolhe e cuida desses elefantes, tentando oferecer condições as mais naturais, as mais próximas do habitat deles possível. Por quê? Porque eram elefantes que eram maltratados, ou em circos, ou em prática agrícola, ou para gerar alguma forma de renda. Esses animais são apreendidos. É claro que esses animais nunca mais vão voltar a seu habitat natural, a seu comportamento natural como animal. Não vai, a influência humana, ele teve essa influência a vida inteira. Então ele não vai. Mas no santuário, eles tentam proporcionar um viver mais saudável perto do que ele tinha anteriormente. Então eles são tratados soltos, numa boa, são alimentados, têm os banhos. Só que para custear isso é caro. Então eles acabam abrindo para os turistas, e os turistas passam metade de um dia ou o dia inteiro nesse santuário e interagindo com os animais. Não é montando, não é subindo em cima do bicho, é interagindo. Então a gente prepara a comida do elefante, tem aquela explicação, a gente dá a comida para o elefante, tira a foto com o bicho,
passa a mão, alimenta ele com o capim que ele come, toma banho com o elefante, entra nos lagos com eles. Então, o contato com o humano vai permanecer. E essa é uma estratégia para custear isso. Isso tem um custo, não deve ser nada barato, e além de proporcionar esse contato da gente que não está acostumado com isso, com os animais que de certa forma já foram muito judiados. Então, dessa forma, o santuário consegue dar uma vida, condições melhores para esses animais. Então, não deixa de visitar isso. Visite a Tailândia. Tailândia é um país incrível, sensacional, como eu já mencionei nos outros vídeos. Hospitalidade 100%. O país tem estrutura para recepcionar o turista. É um país muito bonito, muito bonito. Quem não quer se aventurar em algumas comidas... Você tem a comida, que ela é muito exótica, tem a comida com frutos do mar ali, que é deles, mas é gostoso, que dá para comer, e tem já o industrializado. Então, a Tailândia inteira tem os 7-Elevens que salvam a vida em alguns lugares e em alguns momentos, 24 horas, toda esquina. Então você encontra de tudo lá e fome ninguém vai passar, não. Não tem a imagem que a Tailândia é só essas comidas exóticas, carne de crocodilo, aqueles escorpiões, tudo. Isso aí é para turista, isso aí é bobagem. Para quem não lembra, essa região que eu estou dizendo, que é o norte da Tailândia, há uns anos atrás, eu não lembro que época era, acho que era a Copa do Mundo, vocês lembram dos meninos da caverna? Que era um grupo de meninos que saíram para fazer uma atividade numa caverna, veio o período das monções, eles ficaram presos, que o mundo inteiro se comoveu com essa história, eles ficaram, se eu não me engano, 18 dias. Eu tenho o livro, eu vou colocar aqui também alguma imagem do livro. Leia esse livro. O livro conta cada coisa, cada característica do que aconteceu e é retratado por um brasileiro, um repórter que foi cobrir as notícias lá na Tailândia. Então, esse foi um dos motivos também que eu fui para Xangai. Eu queria conhecer essa caverna, não consegui, mas em breve eu retornarei. Leia esse livro, vale muito a pena. É um livro que eu me arrepio, para não falar que eu choro quando eu leio. E eu não falei da Festa das Lanternas, é uma festa também que é muito tradicional na Tailândia. Vão pesquisar sobre essa festa aí. Tem toda uma simbologia, tem toda uma cerimônia. É lindo de ver. Então vou deixar uma foto sobre a Festa das Lanternas. Não tive essa oportunidade, mas assim que possível eu volto para a Tailândia para ter essa experiência única. E não deixa de ir lá no nosso canal, curtir, compartilhar, encaminha para os amigos, se inscreve e dá uma olhada nos outros vídeos. Eles se complementam, os vídeos da Tailândia. Às vezes eu falo coisa aqui que eu não falei nos outros, falo coisa que eu falei no vídeo do panorama geral, falei da parte norte e talvez eu não tenha falado hoje. E é isso. Um grande abraço. Valeu!